Olá pessoal, nossa planta de hoje é a alcachofra. O nome científico dela é Cynara escolymus. Essa planta ela não é brasileira, ela é originária da região do Mediterrâneo e também do norte da África, mas foi aclimatada aqui no Brasil e é bastante utilizada para alguns problemas de saúde, inclusive até para alimentação de pratos gastronômicos. Essa planta medicinal ela era utilizada desde a Idade Medieval para os problemas relacionados ao trato digestivo, especialmente ao fígado, como auxiliar na icterícia e também para aqueles problemas de má digestão. Os médicos medievais da época a utilizavam. Além disso, essa planta também era utilizada pelos gregos como planta ornamental e para alimentício também, flavorizando, ou seja, dando sabor em alguns pratos e algumas bebidas. Além dessa utilização, essa planta foi utilizada para coagulação de leite, para formar ou fazer o queijo daquela época. Essa planta, então, por ter alguma indicação relacionada ao sistema hepático, ao nosso fígado, ela tem tido bastante estudos científicos relacionados a essa área de pesquisa, voltado para o trato gastrointestinal e onde suas indicações são bem fundamentadas. Então, hoje, de modo científico, ela tem comprovação relacionada como hepatoprotetora, ou seja, protetora do sistema do fígado, do sistema hepático, e ela também ajuda como colerética e colagoga, ou seja, estimulando a produção de sais biliares e desta forma melhorando o processo digestivo, especialmente de gorduras em geral. E ela tem tido uma indicação, e nós utilizamos ela na farmácia verde para isso, que é relacionado a abaixar o colesterol e o triglicerídeo. Essa é uma planta bastante interessante nesse sentido, tendo em vista que ela tem uma indicação e um mecanismo de ação equivalente a alguns medicamentos que estão aí na terapêutica. Então, nós podemos utilizar ela para auxiliar na redução do colesterol plasmático, se for utilizada de modo mais corriqueiro, de modo mais frequente aí, na nossa utilização como um todo. Essa é uma planta que ela tem folhas bem grandes. Como nós podemos ver aqui, essas folhas são bastante grandes, a folha como um todo. Vale ressaltar, e isso é uma ressalva mesmo para se tomar cuidado, porque aqui na base da sua folha, na haste, nós temos alguns espinhos, que até é chamado na literatura de espinhos de cachorro, por ter parecimento, ter uma questão parecida de ter aí uma analogia comparada aos dentes de cachorro. Então, os espinhos aqui, ao colher essa folha, tomar cuidado para que não tenha um espeto que possa afetar o seu dedo realmente, espetando-o. E aí, quando a gente for utilizar, realmente retirar a parte, que é a parte da folha mais livre, de rigidez. Então, essa aqui é a parte que nós devemos utilizar. E essa nervura principal aqui, nós devemos descartar. Então, sempre que for utilizar, retirar a parte mais mole dessa folha, para que possa ser a utilização do nosso dia a dia. Aqui nós temos, então, a nossa folha, já higienizamos ela, uma certa quantidade. A gente vai fazer aqui, então, a nossa medição. Se você tiver na sua casa, no seu lar, uma planta seca, que você possa comprar ela no mercado ou alguma especiaria aí que você tenha acesso, e aí você pode utilizar ela, que seria em torno de 0,4 a 0,6 gramas. O que daria isso? Daria uma colher de chá cheia ali para 150 ml. Se você for extrapolar mais de 150 ml, faça a mesma proporção. Então, se for 300 ml, 2 colheres e assim por diante. No nosso caso, como a nossa planta ela é fresca, in natura, nós colhemos uma certa quantidade, já higienizamos ela e aí, então nós vamos pegar a nossa medida, que é a referência para 500 ml de água. Como é uma planta que ela possui também óleos essenciais, nós devemos fazer o chá do tipo infusão e não deixar ferver essa planta junto com a água, com o nosso solvente. Como nós vamos utilizar aqui, então é melhor rasgar ou rasurar essas folhas o máximo possível, pode ser utilizando uma tesoura ou até mesmo com a mão, como estou fazendo aqui, para que seja utilizada a nossa referência, que seria uma palma da mão semiaberta ou o nosso conteúdo aqui
nesse pote que é a nossa referência. Dessa forma, nós vamos ter uma medida mais exata que não seja tão prejudicial. Falando em medidas e questões prejudiciais, essa planta não foi avaliado, não foi indicado nenhuma contraindicação relacionada às interações medicamentosas. Então, se você utiliza algum outro produto, algum outro medicamento que seja de prescrição médica, você pode falar com o seu médico para trocar uma ideia com ele ou com o seu farmacêutico para ver até que ponto você pode utilizá-la em conjunto com outros medicamentos, especialmente aqueles que são medicamentos voltados aí para colesterol, né? Simvastatina, atorvastatina, o que poderia contribuir bastante, ou até mesmo processos digestivos. Então aqui nós vamos pegar essa quantidade, que é a nossa palma da mão aqui semi-aberta, né, a nossa quantidade aqui, e aqui nós vamos então fazer o preparado dessa quantidade que nós temos aqui. Vamos lá então para o preparo do nosso chá de hoje? Então nós temos o recipiente aqui com a nossa água, vamos colocar o ebulidor para deixar essa água ferver inicialmente. Primeiro dentro da água, depois na tomada, para não ter risco de queimar o ebulidor. Se você tiver na sua casa então e quiser utilizar o fogão a gás, também dá a mesma eficácia. Essa é uma planta que, se você for observar, ela floresce justamente em outubro e novembro normalmente, e suas flores são bem bonitas de se ver e bem gostosos de se comer, dizem os especialistas. Se você for colher essa planta aqui para fazer o chá, se você tiver ela plantada no seu quintal, ela é uma planta bem exigente e necessita ter um cultivo do solo um pouco mais adequado para ela. E o período de colheita vai de janeiro até setembro. E essa planta deve ser colhida depois das 10 horas da manhã, por ela conter uma quantidade interessante de óleos essenciais que não podem ser fabricados antes das 10, ou seja, está sendo apurado, está sendo concentrado ali na planta. Então fica essa dica na questão de colheita dessa planta, das folhas da alcachofra, para que possa tirar o melhor proveito possível dela. Então, depois da água estar fervida, nós adicionamos a planta primeiramente no recipiente, que aqui no nosso caso é a panela de aço inoxidável, e vertemos essa água quente sobre a planta. É importante nesse meio termo, porque nós esperamos 5 minutos, mexer essa planta junto à água, para que possa extrair maior quantidade dos princípios ativos. Aguardado o tempo, então, nós vamos fazer o procedimento de coagem. Vamos pegar então essa planta e filtrar ela, ou coar ela, né, aqui no nosso recipiente. Já percebemos agora aqui no nosso estúdio um cheiro, né, da planta bem característico, o que parece com um capim molhado e triturado, né, que a gente percebe aí nos campos. Então, depois de coar essa planta aqui, o nosso chá já está pronto. Aqui está ele. E aí nós podemos então servir ele assim, dessa forma, quente ou ele frio. Se você preferir tomar ele frio, guarde na geladeira em um recipiente com tampa, igual este, que nós vamos colocar aqui para servir, e deixe no máximo 12 horas armazenado. Como essa planta aqui não teve nenhuma interação significativa com alguns medicamentos que foram pesquisados, existem algumas contraindicações importantes. Uma dessas contraindicações é que não pode ser utilizado em mulheres que estão amamentando, tendo em vista que existem compostos da planta que vão passar para o leite, deixando o leite mais amargo, fazendo com que a criança não faça a amamentação adequada diretamente no peito, possa largar ou possa rejeitar no primeiro momento. E mulheres grávidas a gente não recomenda, porque não existe ainda estudos fidedignos com bastante segurança que deixe recomendar, em geral, a maioria das plantas para esse tipo de pessoa, para as mulheres que estão grávidas. Além disso, uma contraindicação muito importante é se você ou algum parente que for utilizar esse produto aqui, que é a Cinaria escolhimus, a alcachofra, tiver alguma obstrução biliar, algum cálculo biliar, que nós chamamos de calculose, né, biliar, algum tumor no fígado, algum tumor na vesícula biliar, também está contraindicado, porque ela é uma colerética e colagoga, vai estimular a produção de sais biliares pelo fígado e também a contração da vesícula biliar
para fazer a expulsão desses sais biliares. E, consequentemente, se você tiver pedra na vesícula, isso pode aumentar a sensação dolorosa. Mas se, naqueles casos que a pessoa retirou a vesícula por algum motivo, teve pedra, algum problema relacionado a ela, essa é uma planta interessante para ajudar nas questões digestivas realmente das grandes refeições, almoço e jantar. Então nós vamos aqui verter a planta, nosso chá da planta aqui nesse nosso recipiente e vou então degustar essa planta aqui que foi feito aqui na data de hoje. Vou pegar aqui então a minha chávena, minha xícara aqui, e vou degustar para tentar passar as impressões iniciais que nós temos com relação ao gosto dela. A princípio, pelo que percebe-se na literatura, essa planta ela é um pouco amarga, devido a alguns componentes que estão associados dentro da sua composição e também por ela ter uma função bem específica para ajudar nos processos digestivos. Essa impressão realmente está comprovada, ela tem um amargo, não é tão forte o amargo dela, mas é perceptível, né, quando a gente toma. E o cheiro dela não caracteriza um cheiro de um óleo essencial gostoso, né? Como eu disse, refere-se, na minha lembrança, a um óleo essencial derivado de um capim triturado, né? Aqueles capins que antigamente triturava-se para dar para os animais em geral. Então, essa é uma planta que pode ser degustada de bastante agrado para algumas pessoas, né? Especialmente aquelas que que vão ajudar no processo digestivo para elas. E aí o uso diário dela pode ser feito sem nenhum problema. O que a gente recomenda é que não possa ser feito o excesso da utilização. Então, no caso do chá aqui, a recomendação seria de utilizar de no máximo 3 a 4 vezes ao dia para essa planta, principalmente antes das grandes refeições, para que possa já ativar a vesícula biliar e o sistema hepático produzir os sais biliares para digestão, facilitando então a pós-digestão, o pós-prandial. Então essa aqui foi a nossa dica de hoje sobre a alcachofra, uma planta que não é brasileira, mas muito utilizada aqui no Brasil e que na farmácia verde tem indicações especialmente para o colesterol, não, como um todo, frações de colesterol total e o triglicerídeo. Existem alguns estudos ainda relatando que essa planta pode ajudar a baixar a glicose. Então, num combo, né, que ela possui, além de ajudar no processo digestivo, a baixar a glicemia também é interessante para aquelas pessoas que têm comorbidades, que têm mais de uma patologia associada. Essa foi a nossa planta de hoje, a alcachofra. Espero que você tenha tirado proveito, né, dessa nossa dica sobre essa planta. Espero revê-los no próximo programa e aqui a Farmácia Verde se faz presente, cultivando saúde.